Olá, tudo bem? Caleb, Gabriela, Lucas, Mariana, estou aqui com vocês hoje para fazer um resumo da mensagem de domingo passado. A transmissão não ficou boa, o Lucas não pôde ver direito e a outra irmã, né, a Mariana, não pôde ir, mas também eu vou fazer um resumo breve para recordar, tá bem? A mensagem e ler com vocês o texto de Apocalipse 17 e 18, que faz parte também da introdução do documentário que nós vamos assistir essa semana, se Deus quiser, a respeito da história da Babilônia, passado, presente e futuro, certo? Valendo como a consolidação do nosso pós-batismo, correto? Como eu falei para vocês, precisamos fortalecer a nossa fé, nosso relacionamento com Deus, para nós não nos perdermos no caminho, para a jornada da cidade celestial, tá certo? Há um plano do inimigo para tentar invalidar o nosso batismo, fazer a gente perder a validade do nosso batismo, nesse compromisso que a gente fez com o Senhor, no batismo público, certo? Então eu vou resumir algumas palavras que eu disse no domingo passado e vou ler os textos de Tiago 4, Apocalipse 17 e 18, que é a introdução do documentário Babilônia, passado, presente e futuro, que ainda tem tudo a ver com hoje, nosso presente, esse documentário, e para vocês verem que nós estamos inseridos numa sociedade que ela é guiada, seduzida pelos planos do governo que funciona na Babilônia, certo? Mas eu vou voltar com vocês um pouquinho no passado, que eu quero mostrar dois textos lá de Gênesis, que eu citei domingo passado, para mostrar a relação da Babilônia daquela época de Abraão e como que ela surgiu um pouco antes de Abraão e depois o processo que foi acontecendo no desenvolvimento da chamada Babilônia, que na verdade era uma sociedade que impunha um governo sobre as pessoas, de fazê-las andar conforme a filosofia desse governo. E ela começou pequena, cresceu, depois caiu, se ergueu de novo, foi assim no processo da história e chegou até o nosso tempo. E aí vocês podem estar assim perguntando para mim, e o que tem a ver essa história da Babilônia com o nosso batismo? Nós vamos ver, certo? Alguns detalhes, tá bom? Aí tem um texto que está aqui já na tela para vocês verem, esse texto de Gênesis, capítulo 18, verso 14, verso 13, tá escrito assim: mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a vocês e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas o Senhor disse, ele disse, não negue, você riu. O que tem a ver essa história aí de Abraão com a questão do documentário que nós vamos ver, Babilônia, passado, presente e futuro? É o seguinte, nessa versão que eu li aqui, desse texto que eu pus aí, a Bíblia, que foi escrita em homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante, colocou essa versão assim, na primavera voltarei a você, que Deus prometeu uma primavera para Abraão. O que era a primavera esperada para Abraão? Era que ele tivesse um filho, um descendente que fosse o seu herdeiro. Herdeiro esse que foi a bênção de Deus para todas as nações.
E então, olha só, no caminho da história, o inimigo sempre tentou abortar as promessas de Deus para os seus filhos e essas promessas que deveriam chegar até nós. E quando o anjo disse para Abraão: vou visitar vocês no próximo ano, que é na versão da Bíblia NVT, que nessa daí da Bíblia da Reforma está na primavera. Quando ele disse isso, ele estava dizendo que Abraão teria sua promessa realizada. E se a promessa de Abraão não fosse realizada, o evangelho não chegaria a nós, porque Abraão, Isaque e Jacó foram os patriarcas dos judeus, e os judeus foram aquelas pessoas que trouxeram a Bíblia para o mundo e foram o berço do nascimento de Jesus. Então, assim, o Império Babilônico da época, no seu tipo de governo, oprimia muito os que andavam na justiça. E Abraão, então, na sua primavera, assim que ela chegasse, Deus estaria dando continuidade ao seu plano de abençoar as nações. Assim também, o sistema desse mundo, vocês vão ver no documento da Babilônia, passado, presente e futuro, que esse sistema de sociedade que agora é avançado, ele sempre vai tentar estragar a nossa primavera. E a primavera de vocês é o batismo. A primavera de Deus chegou para vocês, com todas as bênçãos pertinentes a Abraão, que foi dada para todas as nações. E então, o sistema desse governo sempre vai tentar estragar a nossa primavera, impedir que ela chegue. Muitas coisas aconteceram para algum de vocês, para vocês não chegarem ao batismo, e ainda estão acontecendo para vocês desistirem, perderem a validade do batismo de vocês, perder a primavera de vocês, que é uma estação de coisas novas, de cores, de bênçãos de Deus em todos os aspectos, das promessas divinas para a eternidade e também para o acompanhamento de Deus junto à nossa vida, para as coisas que nós realizamos aqui nesse mundo enquanto aguardamos Jesus voltar. Entende? Assim. E aí, o outro texto aqui de Gênesis, que eu quero mostrar para vocês, vou colocar aqui na tela também. Ele está aqui, é um texto maior, vai cobrir a minha cara aí um pouquinho, não tem problema, certo? Gênesis, aí o capítulo 19, é o texto de Ló. Deixa eu falar sobre Ló rapidinho. Ló, ele, segundo o que Abraão propôs para ele, olha só, o que tem a ver Ló com essa história da primavera que Abraão estava esperando, que era o nascimento de Isaque, e com a nossa primavera também, que foi o nosso batismo, e também as coisas que nós estamos esperando realizar em Deus. E, finalmente, a primavera do novo céu e da nova terra. Olha só o que eu quero mostrar com algo que aconteceu com a vida de Ló. Foi assim: Abraão, numa ocasião, permitiu que Ló escolhesse qual terra ele gostaria de habitar, certo? E Ló olhou para as planícies da região onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra e mais 3 ou 5 cidades, e achou que lá seria um lugar próspero para ele. Ele pensou nele, mas Abraão deixou ele escolher. Mas qual é o ensino? Que nem sempre algo que pareça ser bom no presente para nós, ao escolhermos, significa que será bom no futuro. E assim foi que aconteceu com a vida de Ló. Muitas escolhas que às vezes nós fazemos, até depois do nosso batismo, pode acarretar empecilho para o progresso do nosso relacionamento com Deus e até invalidar o nosso batismo, caso façamos escolhas precipitadas. Ló foi um desses, que ele fez uma escolha precipitada. E uma das coisas que o sistema babilônico quer levar para as pessoas é se comportarem muitas vezes sem raciocinar, sem pensar só no hoje, nunca refletir sobre o amanhã, nunca refletir sobre a paciência. E olha o que aconteceu com Ló. Vamos ver esse texto aqui.
Eu vou ler para vocês. Ló, porém, lhes disse aos anjos que iam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Quem? O anjo, né? Os anjos que estavam ali para destruir Sodoma e Gomorra. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala, que era a cidade de Zoar. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Viu aí? Essa cidade, o nome dela significa pequena, lugar de refúgio, rota de fuga. Mas percebe uma coisa, que os anjos só iriam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, depois que Ló chegasse lá na cidade de Zoar. Enquanto Ló não chegasse lá, Sodoma e Gomorra não seria destruída. E eu disse domingo que as cidades de Sodoma e Gomorra e as que eram próximas a ela, não imaginavam que a vida deles estava no tempo que Ló levaria para chegar em Zoar. Se os habitantes de Sodoma e Gomorra soubessem que a vida deles dependia do fato de Jó nunca ter chegado em Zoar, eles sairiam correndo atrás de Ló e implorariam a ele que ele voltasse atrás para que eles não fossem destruídos. Mas isso não aconteceu. Ló chegou a Zoar. E a cidade de Zoar também não sabia que a vida dela estava nas mãos de Ló. Que quando Ló chegou lá, Ló foi uma referência de Deus para aquela cidade, para que ela não fosse destruída, independente dos pecados dela. A comparação que eu fiz foi a seguinte: nós, a Igreja de Jesus, aqui na Terra, enquanto estivermos aqui, esse mundo não receberá o julgamento de Deus no juízo final, enquanto a igreja estiver aqui. Mas assim que nós subirmos no arrebatamento, o juízo de Deus virá sobre essa terra. Mas olha só, a aflição que Ló teve naquela região foi porque ele foi precipitado em escolher um lugar que ele achava que teria prosperidade. De fato, teve prosperidade. Em tudo que ele fazia naquela região, com os seus animais, com a sua cultura de trabalho. Mas no final não compensou, porque a cidade era perigosa e ela estava na mira do julgamento de Deus. Então, a validade do nosso batismo, o nosso compromisso com Deus, em saber esperar, não ser precipitado na vida em algumas coisas como Ló fez. É importante perceber isso, porque hoje nós vivemos uma Babilônia gigante. E aí, olha só, naquela região ali, em que isso estava acontecendo, quando Deus falou com Abraão da primavera dele, que Isaac nasceria, Deus já tinha os planos dele que Abraão não conhecia, que era trazer juízo sobre o segmento da antiga Babilônia, que começou logo após o dilúvio, na construção da Torre de Babel. A Torre de Babel, eu coloquei a figurinha aí para vocês verem, para lembrar. Essa construção aconteceu logo após o dilúvio. E ela foi erguida por aquele guerreiro, né? Nimrod, foi um grande caçador. E o que significou a construção dessa torre, desse sistema de sociedade,
representou rebeldia contra Deus, representou que o homem queria ser igual ou maior a Deus. E aí foi o princípio da Babilônia, da sociedade babilônica, que significa rebelião contra Deus, significa permissividade, significa indiferença ao que Deus pensa a respeito da moralidade, da honestidade, da justiça, da verdade, da equidade, do compromisso com o amor, do compromisso social, dos relacionamentos, do compromisso de ser honesto, de honrar a palavra quando assume o compromisso. E então essa sociedade, ela é uma sociedade de total liberdade para que as pessoas fizessem o que elas quisessem. E ninguém tinha uma verdade em si mesmo, como aquele documentário que a gente viu, não é? A respeito das 12 maiores mentiras. O conceito no mundo que cada um tem a sua verdade e que a verdade absoluta não existe. Babilônia foi, o princípio da Babilônia era esse: a verdade é segundo o que cada um entende e acha que deve ser e o que sente ser, sem se importar com o mérito daquilo que é absoluto e verdadeiro, e que a opinião de cada um não pode estabelecer uma verdade só. E o diabo, no seu sistema de governo pela Babilônia desse mundo, é o que ele tenta fazer: invalidar os nossos compromissos com o reino de Deus, invalidar o nosso batismo, se ele conseguir nos levar também a pensar como esse mundo pensa. Ou seja, cada um tem a sua verdade. A Bíblia não é a verdade. A Bíblia não é uma verdade absoluta. Eu não posso crer em tudo que ela fala, porque eu tenho a minha própria verdade. A Babilônia, erguida inicialmente pelo governo de Nihonde e os que estavam com ele, iniciou esse processo de rebeldia contra Deus, de seguir o seu próprio caminho. Logo após o dilúvio, quando essa sociedade foi erguida. Mas Deus julgou o início da Babilônia, espalhando aquelas pessoas pela terra, confundindo as línguas, que é um dos significados de Babilônia, não é? Confundiu as línguas ali e espalhou aquelas pessoas pelo mundo para que eles não fizessem coisa pior. Mas veja que Babilônia, ela foi seguindo na história, tá? Ela não parou, ela continuou seguindo na história. Quero mostrar a vocês aqui, só para lembrar, aí é uma imagem dos anjos que visitaram Abraão, e quando a promessa foi feita a ele, não é? Que a primavera dele iria chegar. Mas Abraão nem sabia que os anjos estavam passando por ali. Esses anjos eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na verdade, que estavam em forma de anjos e vieram visitar Abraão. Só visitar Abraão? Não. Eles vieram visitar a cidade, aquele complexo de cidades de Sodoma e Gomorra, porque o clamor dos pecados daquelas cidades, quase 10 cidades, era tão grande que eles desceram ali para ver o que fazer e confirmar o que acontecia com aquelas cidades, com aquelas pessoas, com aquela sociedade que era tão próspera em tudo. E Abraão não tinha ideia que o Senhor passou pela terra ali para cuidar desse assunto. Mas também, nessa passagem, eles visitaram Abraão. Por quê? Porque Deus tinha intenção de, a partir de Abraão, formar uma sociedade de justiça, que foi a nação de Israel, os hebreus. Eram chamados hebreus inicialmente porque Abraão era chamado de hebreu, porque ele é descendente de Éber, um dos seus ancestrais. E o plano de Deus era que, assim que destruísse Sodoma e Gomorra, que ficava nas planícies, onde Israel futuramente, posteriormente a esse evento aí, das primeiras gerações de Abraão, iria conquistar, havia necessidade que aquela região fosse limpa, houvesse uma limpeza nesse território, para que os planos futuros de Deus pudessem acontecer. E então surge aí a promessa da primavera de Abraão, que eles formariam um povo que Deus julgaria mais tarde também, uma outra geração após
as cidades de Babilônia ser destruída, assim que o povo de Israel saísse do Egito e fosse em direção novamente a Canaã, de onde saíram, para também, pela mão de Deus, mas sendo usados por Deus junto com Josué e Calebe, os dois únicos adultos que entraram na terra de Canaã, e com a nova geração, para também fazer juízo na terra dos cananeus, para que aquela sociedade também fosse julgada e o povo de Israel enchesse a terra para ser exemplo de justiça, de verdade. Muito embora, infelizmente, a nação judaica também não conseguiu cumprir o seu papel. Então, meus amados, tendo sempre em vista o cuidado de manter o nosso batismo sempre válido num relacionamento com Deus, nós também seremos instrumento de Deus, como Deus quis que a nação de Israel fosse instrumento de Deus, para ser um exemplo de verdade, de justiça, de coisas boas, como está dito lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 16, que o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês devem pensar ou fazer em tudo aquilo que é bom, que é honesto, que é justo, que é de boa fama, que é amável, que é agradável, que tenha justiça, que tenha equidade, que tenha verdade. Pensem e realizem estas coisas. Nós somos exemplo de Deus em meio a essa grande Babilônia que nós estamos vivendo, para a salvação ainda de algumas dessas pessoas, nossos familiares, amigos próximos de trabalho, de colégio. Portanto, é necessário manter sempre em dia a validade do nosso batismo. E o que vamos aprender com o documentário Babilônia, passado, presente e futuro? Vamos aprender o seguinte, que a palavra de Deus nos ensina e nos fortifica a vencer as sugestões, as propostas que esse sistema de governo tem para nos oferecer, para nos enganar e tornar inválido o nosso batismo, certo? É importante estarmos prestando atenção em tudo que esse documentário vai estar falando conosco, certo? Esse momento aí que essa imagem está mostrando é quando Ló estava olhando a planície onde estavam as quase 10 cidades lá próximo do Mar Morto. Quando Abraão disse para Ló assim: olha, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou aquela planície e viu que era um lugar bom, mas não foi nada bom no final. Outra coisa é importante a gente lembrar que nós precisamos sempre buscar ponderar quando tomarmos decisões. Inclusive, não tomar decisões precipitadas e nem querer ser o primeiro da fila, como Ló desejou, porque nem sempre o resultado final será bom. Foi o que aconteceu com Ló e sua família. Mas Deus teve misericórdia e salvou a vida de Ló da destruição. Sodoma e Gomorra, ela foi destruída com fogo e enxofre. E até hoje se encontra lá nas ruínas daquela região pedras de enxofre que que choveram sobre aquela cidade. E essa terra que nós vivemos hoje, como uma grande Babilônia, o mesmo acontecerá com ela, mas assim que a igreja do Senhor for arrebatada, certo? E um tempo depois a esses eventos que ocorreram lá nas cidades de Sodoma e Gomorra, bem lá na frente, quando os judeus já estavam bem estabelecidos na terra por causa da idolatria deles e muitos erros que a nação judaica cometeu, novamente a ascensão da antiga Babilônia acontece, já com o imperador Nabucodonosor na Babilônia, próximo do Iraque. E o processo
dessa sociedade organizada contra Deus, que começou lá em Babel, subjugou o povo judeu por 70 anos, mas Deus os preservou ali. E mais tarde, o que aconteceu? Conforme o sonho que Daniel teve, no capítulo 7, versículo 8, como exilado na Babilônia, ele teve essa visão desse animal que representava que posteriormente nasceria um outro império, que seria o Império Romano, e seria muito destrutivo esse império. E esses chifres na cabeça desse império representava vários reis, uma confederação de impérios que se juntaram ao Império Romano e dominaram o mundo inteiro na época. Essa figura feia representava o tipo de governo que eles exerciam naquela época. E o chifre pequeno que apareceu e foi crescendo representou um governo ainda maior que surgiu posteriormente, que chegou até o nosso tempo. E então, esse processo de desenvolvimento da antiga Babilônia trabalha no sentido que torna-se inválido a confissão pública que as pessoas assumem em aliança com Deus. E o nosso batismo é assim também. Esse império, esse tipo de governo, de sociedade que estamos inseridos hoje, também trabalha dessa forma. E há uma comparação que eu quero fazer para vocês, que quando o Império Romano e o antigo Império Babilônico se juntaram aí tem a imagem da antiga torre representando a antiga Babilônia, a Babilônia de Nabucodonosor, mais o Império Romano, que é esse prédio que está aí à frente, que era o palácio onde eles dominavam todo o mundo da época. E essa associação de impérios é um paralelo que nós vamos ver no documentário que fala da Babilônia passado, presente e futuro, que é a unificação de todos os reis da terra, todos os segmentos da terra que são contra Deus e tudo que se chama Deus. A primeira torre construída, a Babel, foi a demonstração inicial que haveria uma sociedade que se levantaria totalmente contra Deus. E esse momento da história nossa hoje, muitas coisas acontecem, são formuladas por parte desse sistema de governo para anular o nosso batismo, para impedir que a nossa primavera continue acontecendo como foi prometido para Abraão. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que no livro de Apocalipse, que nós vamos ler daqui a pouquinho, o capítulo 17 e 18, como introdução para assistirmos o documentário Babilônia Passado, Presente e Futuro. Essa imagem que está aí, ela é semelhante à imagem daquela que Daniel viu no seu sonho, que também representa o tipo de governo que iniciou no mundo a partir do primeiro século, tão opressor quanto o Império Romano. As imagens dessa forma assustadora, elas para demonstrar o quanto opressor e horrendo são os governos do anticristo e desse sistema de sociedade da Babilônia, que em todo o tempo procurará nos desafiar, anulando a autenticidade do nosso batismo, porque essa imagem daí, com várias cabeças e chifres, representam também os reinos do mundo unificado e seus governantes, como temos atualmente, que trabalham contra Deus, contra tudo que Deus pensa e que está escrito em sua palavra. E tudo será usado por esse sistema para você desistir do seu batismo, para invalidar o seu batismo. A Babilônia hoje está organizada para trazer sedução, nos enganar com falso prazer, nos enganar com falso sucesso, com falsa prosperidade. Muitas vezes queremos o sucesso que Ló escolheu, mas no final não será bom. A boa prosperidade é aquela que é confiada no tempo de Deus, pela vontade de Deus, com paciência, sem precipitação.
E a maior primavera a ser buscada e a ser esperada é a chegada da cidade celestial. Então, nesse documentário, nós vamos ver como é importante conhecermos as formas de funcionamento que o mundo se encontra hoje, desde quando começou um dia como Babel. Vou ler, então, com vocês o capítulo 4 do livro de Tiago, que é a descrição de como que se comporta os que vivem no mundo da Babilônia, nesse sistema. Como é esse sistema? Como ele funciona? E a carta de Tiago nos mostra que precisamos ser atentos para não sermos contaminados com esse tipo de comportamento que está descrito aqui no capítulo 4 de de Tiago. São formas de comportamento que o sistema de governo da Babilônia quer influenciar as pessoas para viverem assim, com isso tirando delas a possibilidade de receberem a redenção em Cristo. E nós que já estamos batizados, a tentativa desse sistema de governo é anular o nosso batismo, torná-lo inválido, se não conseguirmos vencer o mundo pelo poder da palavra de Deus e da comunhão e do relacionamento com também a sua congregação, na qual fazemos parte. Vamos aqui à leitura então. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se amigos de Deus. Tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pô, vai sair aqui esse som aí. Luz, vai sair esse som aqui. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é:
Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, agora a gente vai ler o capítulo 17 e o 18 de Apocalipse para fechar essa introdução que é a base de texto para aquele documentário. Eu vou enviar o link para vocês, de Babilônia, passado, presente e futuro. A carta de Tiago, ela mostra os elementos que pertencem ao sistema de funcionamento da Babilônia. São as formas de pensar e de fazer. Agora, aqui em Apocalipse 17, 18, o que a gente vai ver é que quando João escreveu, ele revelou a estrutura dessa sociedade. Desde aquele tempo, lá de Babel, a primeira torre que levantaram, e vem seguindo no tempo e chegou até nós, e a estrutura da Babilônia, que agora é a grande cidade, hoje está modernizada, mas é a mesma coisa. São os continentes, os países, aquelas figuras que aparecem ali representam as 7 cabeças daquele animal, representam as regiões do mundo, os chifres representam os governantes. Então são as confederações. E a forma como eles fazem os tratados, forma de governar, é sempre a mesma, é conforme essa imagem feia que é desenhada, né, dos animais, para demonstrar que os governantes não governam com justiça, né, mas governam mais por injustiça e para o próprio proveito deles. E outras coisas pertinentes que são, que são a característica do sistema da Babilônia, no documentário vai dar para perceber bastante, lembrando a do texto que a gente está lendo, certo? Então vamos ao Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, ou seja, a grande cidade, que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso, ou seja, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, da qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes
onde a mulher governa, e também representam 7 reis. 5 deles já caíram, o sexto está governando, e o sétimo ainda não veio, mas seu reino será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7, e também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis, que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos, por um breve período, para reinarem com a besta, e concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Em seguida, o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo, porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. A grande cidade é a união de todas as nações agora, no nosso tempo, certo? Essa Babilônia vem crescendo desde o começo, como nós conversamos anteriormente. Agora o capítulo 17, são poucos versículos, são 24 versículos, isso mesmo. Então vamos lá, rapidinho, para fechar aqui essa introdução do documentário, certo? Capítulo 18. Depois disso vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito: caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, povo meu povo, não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela, pois os pecados dela se amontoaram até o céu. E Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito. Dê-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros. Por isso, prepare-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração: sou rainha em meu trono, não sou uma viúva desamparada, e não tenho motivo para me lamentar. Por isso estas pragas a alcançarão num só dia: morte,
pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo, lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe aterrorizados com seu tormento e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre ela. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro, de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas também. Esse é todo o contingente de mercado, de economia, de mundo em que as pessoas estão envolvidas, que um dia terá o seu fim, que João está lembrando aqui, que é o sistema de funcionar da grande cidade e dos povos, né, buscando uma movimentação que diz respeito somente às coisas da terra, não é? Vamos terminar a leitura. Acabaram as coisas extravagantes de que você tanto gostava, dizem eles. Todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre e nunca mais serão seus. Os comerciantes que enriqueceram vendendo-lhe essas coisas ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento, chorarão e clamarão: que terrível para essa grande cidade! Ela se vestia da mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só instante, toda a sua riqueza se foi, e todos os capitães dos navios mercantes e também seus passageiros, marinheiros e tripulantes ficaram de longe. Quando virem a subir a fumaça, gritarão e dirão: onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão e jogarão pó sobre a cabeça e clamarão: que terrível para essa grande cidade! Os donos dos navios se enriqueceram transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante, tudo se foi, tudo se acabou. Alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra enorme do tamanho de uma grande pedra de moinho, a lançou no mar e gritou: assim Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som do moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão
em seu meio as vozes alegres de noivos e noivas. Toda a atividade cessará. Pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo, e suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. O mesmo destino que teve as cidades de Sodoma e Gomorra, lembra? Aquilo foi um ensaio, foi um aviso. E definitivamente a grande cidade, na última hora, receberá o mesmo julgamento. E nesse meio tempo não sabemos quanto à questão do arrebatamento, de outros eventos que a Bíblia mostra, e a volta de Jesus, como que se darão a ordem, né, desses acontecimentos, mas eles vão acontecer. E então o documento que a gente vai ver, os irmãos vão ver, o documentário Babilônia Passado, Presente e Futuro, eles lá usam todos esses textos e fazem uma reflexão muito especial a respeito disso, certo? Um abraço para vocês e